Você já parou para pensar como é possível colocar um preço em algo que ainda não aconteceu? Pois é, hoje a gente vai abrir a caixa preta de uma das indústrias mais importantes que existem, a de seguros. Vamos descobrir a ciência e a matemática que conseguem transformar a pura incerteza do futuro em um preço que a gente pode pagar hoje. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta bem séria. Imagina só um negócio, sabe? Construído com muito suor, muito dinheiro investido. E se de repente tudo isso estivesse por um fio por causa de um único evento que ninguém previu? Vamos mergulhar de cabeça nesse cenário. Pensa numa enchente. Não é algo que se controla, certo? A água sobe, invade tudo, estraga equipamentos que custam uma fortuna, acaba com o estoque. A operação simplesmente para. Do dia para a noite, o negócio que ia bem vira um prejuízo, assim, gigantesco. E o problema, olha, vai muito além do que a gente vê. É um efeito cascata. A operação inteira para. Isso significa perda de produção, de faturamento e, talvez o pior de tudo, a perda de clientes, que podem simplesmente não voltar mais. Os custos para colocar tudo de pé de novo podem ser devastadores. Ok, diante de um cenário tão sombrio, existe uma solução, uma ferramenta financeira que foi projetada exatamente para isso. Vamos entender como funciona essa promessa, esse escudo contra a incerteza. A ideia por trás do seguro é, na verdade, uma troca muito inteligente. A gente paga um valor pequeno, que já sabemos qual é, o chamado prêmio, para se proteger de uma perda financeira que pode ser catastrófica e que é totalmente imprevisível. Ou seja, a gente troca uma pequena certeza por proteção contra uma grande incerteza. Então, esse pagamento tem nome. É o prêmio. É o preço do seguro. É o valor pago para a seguradora em troca daquela promessa de que, olha, se o pior acontecer, as perdas vão ser cobertas. Mas o que exatamente está sendo coberto? O risco. E no mundo dos seguros, risco tem uma definição super específica. Não é qualquer coisa, não. O evento precisa ser possível, ou seja, tem que poder acontecer. Precisa ser futuro, não algo que já rolou. E o mais importante de tudo, precisa ser incerto. Ninguém sabe se vai acontecer nem quando. A estrutura de um contrato de seguro é bem simples de entender. De um lado, a gente tem o emitente, que é a seguradora que assume o risco. Do outro, o titular da apólice, que é a pessoa ou a empresa que está buscando a proteção. E bem no meio disso tudo está o evento segurado, aquele desastre específico, como a enchente do nosso exemplo, que está coberto pelo contrato. Isso tudo nos leva à pergunta de $1 milhão. Como é que a seguradora define o preço, o tal do prêmio? Será que eles só chutam um número e torcem pelo melhor? A resposta, gente, é um grande e sonoro não. Existe muita ciência por trás disso. E agora vamos conhecer os cérebros por trás de toda essa operação, os profissionais que transformam a incerteza em números bem concretos, os verdadeiros arquitetos de todo esse sistema de segurança financeira. Olha só essa definição formal. Um atuário é um especialista em matemática avançada. A função dele é essa: calcular probabilidades, avaliar riscos e, com base nisso, definir os prêmios, as indenizações, tudo. Eles são, basicamente, os matemáticos do futuro. Resumindo a história toda, os atuários são os profissionais que colocam um preço no risco. Eles pegam um monte de dados históricos, usam modelos estatísticos e princípios de economia para prever o custo financeiro de coisas que ainda nem aconteceram. É um trabalho, assim, fascinante. Ok, tudo isso pode parecer um pouco abstrato, né? Então, para a gente entender na prática como eles fazem isso, vamos analisar um exemplo passo a passo. Então, vamos lá, um cenário bem prático. Uma comunidade precisa arrecadar R$11 mil para um projeto social. Isso tem que acontecer em 12 meses. Existem 500 possíveis compradores de ingresso e o dinheiro arrecadado pode render 1% ao mês. A grande questão é, qual deveria ser o preço de cada ingresso para bater a meta? Para resolver esse quebra-cabeça, os atuários usam uma ferramenta muito poderosa, a fórmula do valor esperado. A ideia por trás dela é até que simples: calcular quanto um valor lá do futuro vale hoje, levando em conta as probabilidades e o quanto o dinheiro rende com o tempo. Vamos decodificar cada pedacinho. O E é o que a gente quer descobrir o preço do ingresso, o Q é a nossa meta, os R$11 mil, P é a probabilidade de venda para cada pessoa, que é 1 em 500, I é a taxa de juros e N é o número de meses, no caso, 12. Com todos os dados na mão, o atuário simplesmente coloca os números na fórmula e aí a matemática faz o seu trabalho. Ela calcula o valor que o ingresso precisa ter hoje para que o total arrecadado, investido a 1% ao mês, chegue nos R$11 mil em 12 meses. E o resultado é R$19,52. Isso não é um palpite, não é um chute.
É um preço calculado com precisão, com base em matemática, probabilidade e finanças. Esse é o valor exato que equilibra todas as variáveis do nosso problema. Esse pequeno exemplo da festa beneficente revela um princípio muito maior. O valor real do trabalho de um atuário não está só nos números, mas no que esses números trazem para a gente. É aqui que está a mágica da ciência atuarial. Ela pega o medo do desconhecido, o caos de um desastre e transforma em algo que a gente consegue entender, medir e, o mais importante, gerenciar. A incerteza vira um risco que tem um preço. E por que isso importa tanto? Porque essa capacidade de gerenciar o risco é, literalmente, o que sustenta a nossa economia. É o que permite que empresas invistam em inovação sabendo que um único imprevisto não vai levar à falência. É o que dá segurança para famílias financiarem uma casa, planejarem a aposentadoria. Sem essa estabilidade, grandes projetos, investimentos de longo prazo, quase nada disso seria possível. E isso nos deixa com uma última reflexão. No passado, o risco era uma enchente, um incêndio. Hoje, a gente enfrenta riscos de ciberataques, mudanças climáticas, pandemias. A ciência atuarial está sempre evoluindo para nos ajudar a entender e a colocar um preço nas incertezas do amanhã. A grande questão que fica é: quais serão os próximos grandes riscos que vão precisar de um preço?